Olá pessoal, tudo bem? Professor Isaac Neto com mais um vídeo, com mais uma aula, com mais dicas. Esse vídeo de hoje, é direcionado para pessoas que vivenciam um problema chamado depressão, ok? Algumas pessoas me pediu para falar alguma coisa sobre depressão e eu vou falar, tá bom? Primeiro, depressão é um quadro, transtorno depressivo maior, é um quadro em que nós observamos a pessoa que sofre com depressão, ela apresenta uma série de sintomas psicológicos e também a nível físico. A pessoa que sofre com depressão também apresenta sintomas físicos. Agora, a grande maioria dos sintomas, realmente, a gente observa a nível emocional, a nível psicológico. Ansiedade, às vezes insônia, às vezes sono demais, muita inquietação, muita angústia, muitos pensamentos negativos, emoções negativas como medo, como pânico também. A depressão, ela reúne um quadro psicológico, emocional muito negativo, muito limitante. A pessoa se sente presa e não consegue sair dessa situação, a pessoa não consegue dar um passo para fora dessa situação. E a pessoa não consegue dar um passo para fora dessa situação porque essa situação, não é fácil ouvir isso, mas é assim que realmente é a realidade. Essa situação, a depressão, faz parte da personalidade da pessoa. A própria depressão é parte da personalidade da pessoa. E o que isso significa? Significa que a personalidade da pessoa cria a depressão. A mente da pessoa cria a depressão. É uma mente infeliz, cria muita infelicidade, está presa à infelicidade, está presa a crenças de infelicidade, é uma mente destrutiva, não consegue sentir alegria, não consegue imaginar coisas positivas, até imagina, mas não consegue pôr em prática. Então, a mente da pessoa que sofre com depressão é uma mente extremamente presa a crenças, ideias, conceitos muito negativos, muito limitantes. E essas ideias limitantes, essas crenças limitantes, negativas, pessimistas, elas afetam o estado emocional da pessoa. A pessoa começa a sentir medo, a pessoa começa a sentir angústia, a pessoa começa a sentir melancolia. E daí, desse estado mental, desse estado emocional, isso se amplia para o corpo, a pessoa realmente começa a sentir sintomas no corpo, cansaço, falta de energia, falta de disposição. Essa situação se amplia para os comportamentos, a pessoa começa a ter comportamentos negativos, comportamentos extremamente destrutivos, alguns se viciam em medicamentos, outros apresentam comportamentos estranhos, se trancam no quarto, não saem do quarto, não vê ninguém, não quer falar com ninguém. Enfim, a depressão realmente só quem vive isso sabe a dor que é, o mal que é. As pessoas que não compreendem isso, muita gente julga até. Muitas pessoas que não entendem o que é a depressão acabam julgando, fulano é isso, fulano é aquilo, é um preguiçoso, não faz nada porque é preguiçoso, não, fica trancado porque isso. Porque as pessoas não conhecem o que é a depressão. É um estado realmente, a depressão surge de uma estrutura psicológica, de um modelo mental extremamente limitante. A depressão surge de uma personalidade extremamente limitante. Uma personalidade que foi formada a partir de ideias, de crenças, de conceitos muito limitantes. Não só limitantes, como destrutivos. Então é algo muito sério que deve ser levado
e que deve ser, com certeza, levado com muita seriedade. O que eu posso dizer para as pessoas que sofrem com depressão é o seguinte: a depressão, a causa está na própria personalidade da pessoa. A personalidade da pessoa funciona daquela forma. Da mesma maneira que aquela pessoa alegre, feliz, extrovertida, aquela pessoa que tem ânimo para a vida, que é aquela pessoa motivada, que cria coisas, tal, da mesma forma que a personalidade dessa pessoa funciona assim, foi estruturada assim, foi organizada dessa forma, da mesma maneira, a personalidade da pessoa que sofre com depressão, essa personalidade foi estruturada, foi organizada, foi moldada dessa forma, a partir de muitos fatores. Existem fatores biológicos também, mas a grande maioria dos fatores são psicológicos. Foi o ambiente na infância e as crenças que o cérebro dessa pessoa assimilou na infância, as crenças, as ideias e os conceitos que o cérebro dessa pessoa na infância assimilou e se identificou. Entendeu? A autoimagem da pessoa que sofre com depressão é uma autoimagem extremamente negativa. Eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Então, a autoimagem, a imagem psicológica da pessoa que sofre com depressão é uma autoimagem muito destrutiva, muito negativa. E no fundo, se você cavar essa autoimagem, se você cavar no fundo, você vai encontrar sempre crenças muito limitantes. Essas crenças foram formadas na infância, situações que a pessoa vivenciou, e também existem fatores, claro, biológicos, fatores genéticos. Ok, sugestão: você tem que procurar um excelente profissional. Procure um excelente profissional. Um profissional que seja especialista em programação mental. Psicólogo. Tem que procurar um psicólogo. Eu não indico nenhum outro profissional. Um psiquiatra, claro, um psiquiatra, um psicólogo. Eu não indico outros profissionais. Um psicanalista, realmente de muitos anos de experiência. Se você conhecer um psicanalista de muitos anos de experiência, alguém realmente um estudioso da área, tudo bem. Fora isso, ou um psicólogo ou um psiquiatra. E aí também você tem que se informar a respeito do profissional. Eu não indico nada fora disso, tá? Eu nem vou ficar citando aqui outras formas de trabalho, não vou nem citar, mas o que eu indico é isso: procure um excelente profissional, um profissional que compreenda realmente a estrutura da personalidade e que ele te ensine como a tua personalidade se formou, como a tua mente se formou, o que é a tua mente, porque você vai ter que aprender tudo isso. Eu acredito que casos como depressão não é só uma terapia que resolve, não. A pessoa que sofre com depressão, ela vai ter que aprender sobre ela própria. Ela vai ter que aprender sobre o que é a personalidade dela, como se formou, o que é o inconsciente, o que é o inconsciente, o que é o consciente, como esse conteúdo inconsciente influencia a vida da pessoa. Então a pessoa vai ter que aprender tudo isso e vai ter que pôr em prática esse aprendizado no dia a dia, no seu cotidiano. Você vai ter que estar se observando, você vai ter que estar super alerta com relação aos pensamentos que vêm à tua cabeça, aos teus estados emocionais. Você vai ter que aprender a se observar, ok? Então é um trabalho, pode sim, claro, pode ser feito, você com certeza vai ter grandes resultados se for feito da maneira correta. Eu acho muito interessante uma mentoria com um profissional realmente que conheça isso, um psicólogo, um médico especializado nessa área, também, claro, um psiquiatra. Eu acho muito interessante hoje uma mentoria. Por que eu estou falando? Por que eu estou dizendo mentoria? Nós sempre trabalhamos com psicoterapia, né? O psiquiatra com consulta,
Então, isso se tornou padrão. Psicoterapia, consultas com psiquiatra, se tornou um padrão. Eu particularmente, eu penso diferente. Eu acho que você precisa ter um acompanhamento. O que é esse acompanhamento? Uma mentoria. E o que é uma mentoria, Isaac? Uma mentoria é quando o profissional te ensina tudo o que ele sabe a respeito daquela situação. Não é uma terapia, ele não vai ficar só te ouvindo, você se lamentando, você falando dos seus problemas, até porque ele sabe de tudo isso. Ele sabe o que é a depressão, ele estudou, ele passou por uma faculdade, ele sabe isso. Então, a mentoria, o profissional vai te ensinar como você funciona, como a tua mente funciona, como o teu corpo funciona. Ele vai te ensinar o que é a tua personalidade, como ela se organizou, como ela se formou, porque você não teve nenhuma participação na tua personalidade. Você não teve nenhuma participação consciente na formação da tua personalidade. Assim, você também não tem participação com relação à tua depressão. Ela está aí, ela faz você sofrer, mas você não escolheu isso para você, de forma alguma. Mas você vai ter que aprender sobre isso. Você vai ter que aprender sobre a tua personalidade e você vai ter que aprender que você não é apenas essa personalidade. Existe algo em você que observa a tua personalidade. Existe algo em você que observa e compreende a tua mente. Essa parte de você que observa e que compreende, é essa parte que você vai ter que aprender a encontrar essa parte sua que está aí, que você não conhece. Na mentoria, por isso que eu bato na tecla da mentoria. O profissional vai te ensinar tudo isso. Você descobrir essa outra parte sua, que é o observador. Aquele que observa a tua mente, aquele que está aí dentro, que observa os teus pensamentos, observa os teus estados mentais, observa as tuas inclinações psicológicas. Existe um observador aí. É esse observador que você precisa encontrar, fortalecer, e ele que vai te ajudar aí, né, com esse grande desafio que é superar esse problema. Ok? Eu sou o professor Isaac Neto, sou psicólogo, sou especialista na mente humana, sou especialista em mudança de mentalidade, e esse foi mais um vídeo, mais uma aula, mais informações, mais dicas que eu acabei de fazer e de gravar aí para vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.